Até agora, o AliExpress não aderiu ao remessa conforme, o Shopee disse que não vai aderir, o Mercado Livre, até o momento, para produtos importados também não aderiu, e a Amazon também não falou nada sobre o assunto. A única empresa que aderiu ao remessa conforme foi a Shein, tá? Por quê? Eu já falei isso em outro vídeo, porque a maioria das vendas dela é abaixo de $50, então para ela vale a pena. Vamos atualizar como é que tá a situação de importação. Fiquem ligados porque pode dar muito pepino ainda, gente. Esse assunto não tá finalizado. O governo tá esperando para ver como as empresas vão reagir e elas estão reagindo como eu já tinha falado que ia acontecer. Aqui a maioria não ia aderir porque não valeria a pena. Vamos falar sobre esse assunto, vamos falar do que pode acontecer ainda e de como que as importações estão rolando nesse meio tempo, né? O que a lei fala, se pode, se não pode, mas se liguem porque olha, pé do frango pode azedar mais ainda, mais do que já tá azedando, beleza? Mas ainda assim, o governo tá numa situação que não é tão simples para ele. Se ele tomar algumas decisões, ele vai ter uma repercussão bem complicada, ao mesmo tempo que as empresas não são obrigadas a aderir, elas não têm obrigação a entrar nesse programa, porque mais ferra com elas do que ajuda de forma geral, tá bom? Se você não tá inscrito no canal, se você não tá acompanhando esse assunto também, vou deixar aqui na descrição para vocês o link dos vídeos que a gente já falou sobre esse assunto. Já peço para você se inscrever no canal se você não tá inscrito, se você já é de casa, acompanha, não tá inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações também. E deixo aqui na descrição o link do Optec Pague Menos, que é a nossa ferramenta para você encontrar os melhores preços, tá bom? Tanto para você comprar aqui sites no Brasil, como no AliExpress, ele também tem buscador de cupom pro AliExpress e são mais de 100 mil usuários utilizando. Além disso, nós temos nosso grupo de ofertas no Telegram e eu deixo tudo aqui na descrição para vocês, beleza? Então deixa eu fazer um resumo rápido aqui do assunto para vocês. A partir de 1º de agosto, começou a valer o Remessa Conforme, que é o programa do governo, né, o Digital Tax, para que produtos abaixo de $50 sejam isentos da taxação de 60%, mas vai ter 17%, que é o imposto estadual, então o federal foi tirado, que era 60%, né, desde que o produto seja abaixo de $50. Acima de $50, os produtos são taxados em 60%, mais 17% de ICMS, que no final das contas dá uma taxa de mais de 92% sobre o valor do produto. É isso que você escutou. E aí, como que funciona esse programa? As empresas precisam mandar a documentação para o governo falando: oi, governo, tudo bem? Olha, eu quero participar do Remessa Conforme. Aqui estão os documentos que você pediu para que eu possa desenvolver aqui no meu sistema a taxa já integrada no sistema. Aí quando você, por exemplo, for entrar na Shein, já vai estar lá: ah, o produto é abaixo de $50, paga aqui o 17% de ICMS e seu produto chega mais rápido no Brasil. Ah, sua compra é acima de $50, paga aqui 60%, mais depois 17% de ICMS, 60% de imposto, mais 17% de ICMS, que vai dar mais de 90 e poucos por cento de imposto no total. Aí você já paga no site e já recebe o produto na sua casa de forma mais rápida, digamos assim, tá? Essa é a narrativa que o governo trouxe de que, veja bem, vai ser muito melhor, porque afinal de contas, daí você recebe seu produto sem atravancamentos, é claro. E também todas as compras que foram feitas lá fora vão ser taxadas em mais de 90%. É lindo pro governo, né? É uma coisa maravilhosa. Ele dá uma migalhinha e vai lá e ferra você do outro lado com tudo que ele pode. Então, eu tinha falado no vídeo anterior que isso ia ser muito difícil que as empresas aderissem, porque o AliExpress, por exemplo, sabe que a maioria das importações das compras que ele tem é acima de $50. Então, por que um site em sã consciência vai falar assim: colocar no meu sistema essas taxações automáticas para que o governo possa taxar tudo, ter todo o controle, e eu sei lá, vai que o governo daqui a pouco resolva mudar a ideia dele e falar: olha, agora não tem mais a isenção de $50, agora taxa tudo, entendeu? É muito complicado. Para o varejista internacional, né, para o AliExpress ou a Shopee e tal, não vale se você pensar a grosso modo. E é exatamente o que está acontecendo. O AliExpress até o momento não aderiu, ele diz que está conversando com o governo, que ele está tentando chegar num acordo, que ele está fazendo avaliações, porque o valor do imposto está muito alto. E ele não concorda com esse valor de imposto. É claro que isso acontecer. Então, não só o AliExpress, como vários outros sites até o momento, estão deixando o governo ali em banho-maria. Então, provavelmente fazendo conversas internas para ver se conseguem baixar esta taxa para que fique mais plausível. Porque se essa taxa não baixar, provavelmente qual que vai ser a decisão do AliExpress? Olha, então as coisas ficam como estão. Porque daí
eu continuo mandando uma porrada de produto, alguns vão passar sem taxa, outros vão ser taxados, né? E o que passar sem taxa passou, pelo menos meu cliente tem a sorte ali de passar alguma coisa sem taxa, ao invés de eu colocar isso no meu sistema para taxar tudo 100%. E aí eu vou me ferrar aqui gostoso, entendeu? Então, basicamente, a grosso modo, é isso que tá acontecendo. Só que daí você vai falar, tá bom, Becker, mas e se o AliExpress, por exemplo, chegar pro governo e falar, eu não vou aderir ao remessa conforme? O que a gente tem agora, a informação é de que as empresas que não aderiram ao remessa conforme, elas não vão ter direito aos aos $50 de isenção, então tudo que viesse dessa empresa seria taxado. Então você comprou um negocinho de $10 no AliExpress, se chegasse aqui no Brasil e parar no fiscal, ele vai falar, do AliExpress esse cara não está no remessa conforme, estou taxando em 60%, mas 17%. E as empresas que estiverem no remessa conforme têm a isenção de até $50. Esse seria o benefício, né, de quem estivesse nesse sistema. Mas você não seria impedido de comprar, né? O AliExpress não seria impedido, por exemplo, de mandar aí os produtos para o Brasil. E o que acontece? Se você pensar comigo, raciocina comigo o seguinte, se todas as empresas aderem ao remessa conforme, a maioria das empresas aderem, e o AliExpress, por exemplo, não adere, o que acontece? Os fiscais da Receita Federal, eles têm muito mais tempo para fiscalizar produtos do AliExpress, porque dos outros sites já vai vir tudo no sistema. Então as empresas, os varejistas chineses também pensam isso, né, gente? Pô, se todo mundo aderir, os caras têm mais fiscal, eles vão ter mais tempo para fiscalizar mais quem não aderiu ao programa. Então a gente acaba aqui, todo mundo se ferrando junto, né? Quem adere acaba prejudicando o outro. Então, basicamente, o que está acontecendo é que essas empresas estão buscando conversar com o governo para tentar chegar numa taxa mais plausível, o que é realmente muito óbvio, porque você pagar 90 e poucos % numa taxa de importação é um absurdo. Eu fiz um vídeo falando sobre um projeto de lei que está rolando, aonde existem a sugestão de levar isso nesse projeto de lei para ser votado, para que seja uma taxa de 20%, que aumente os limites para $100 para ser isento e outros detalhes, tá? Eu vou colocar esse vídeo também aqui na descrição, vou deixar onde você pode votar, se você achar que vale a pena pagar menos taxa, você pode votar aqui, vou deixar a PL aqui embaixo para vocês, você tem que entrar, fazer o login, colocar seu e-mail e votar. E tem um vídeo exclusivo falando sobre isso, e tem vários outros vídeos no canal sobre isso também. Mas, gente, a situação, resumidamente falando, é essa. O governo tá numa sinuca de bico, por quê? Porque ele tentou jogar essa isca para ver se os varejistas chineses iam morder na inocência. É lógico, os caras não são bobos, as coisas não estão saindo como o governo esperava, e agora, o que vai acontecer? O que eu acho que vai acontecer? O governo vai esperar. Se ele vê que realmente os caras não vão aderir, eles podem simplesmente chegar e mudar as coisas. E falar, bom, gente, é o seguinte, a partir de agora, não vai ter mais então isenção de 50%, todo mundo vai pagar taxa, ou eles podem até falar, quem não aderir ao remessa conforme, não importa mais para o Brasil. Pronto. Se você não aderir, você não manda mais nada para o meu país. Tudo que chegar vai ser devolvido. A chance disso ocorrer existe? Existe. É muito remota, na minha opinião? É muito remota. Porque o governo é bonzinho? Não, porque se eles fizerem isso, eles sabem que a opinião pública vai cair pesado, né? A popularidade do governo pode ser muito afetada. E o governo está nessa cruzada de aumentar impostos loucamente, porque ele gasta mais do que ele pode, ele tem responsabilidade fiscal, então em vez dele diminuir os próprios gastos, não. Eu vou carregar mais impostos para que os outros paguem a minha responsabilidade. É assim que funciona, né? A gente paga pela responsabilidade fiscal deles. Então, dificilmente, eu acho que o governo vai chegar pro AliExpress num consenso e falar, não, tá bom, vai, não vamos taxar 60 não, vamos taxar 20, vai, e fica tudo certo, que seria uma decisão, na minha opinião, muito acertada, porque a maioria das pessoas pagaria 20% sem chorar, e aí, em vez de você taxar uma porcentagem muito pequena, você taxa todo mundo a 20%. A arrecadação é muito maior. Mas não, os caras querem a 60%. E por que eles querem tanto 60%? Porque existe também os varejistas nacionais que estão batendo no governo falando, você não pode dar esse benefício para varejistas internacionais, porque não é justo, a minha competição não é justa. Eu gero emprego no Brasil, eu pago imposto, aí o cara vem lá e vende barato e arrebenta aqui o meu comércio nacional, que dá para entender esse lado deles também. Já falei isso em outro vídeo, não vamos repetir, dá para entender os dois lados. E no final das contas, tudo se cai sobre o governo. Se o governo diminuísse os impostos para o varejista nacional ser mais competitivo, as coisas seriam muito mais fáceis para todo mundo. Mas não, né? Eles querem gastar, querem que a gente pague, querem todos os luxos do mundo e não querem abrir mão de nada. E aí os bobos aqui que tem que pagar impostos sem fim, né, por responsabilidade fiscal deles. Então essa é a situação atual. A gente vai continuar acompanhando, fiquem ligados porque
hora ou outra tá saindo notícia assim, saiu uma notícia recente, não sei se vocês lembram, o governo vai tirar a isenção de $50. Aí saiu um monte de notícia falando isso, teve gente que falou vídeo, depois, não é bem assim, na verdade o que aconteceu é uma notícia falsa que saiu. E aí depois a gente descobriu que foi uma nota que saiu dentro lá de um órgão do governo, foi meio um negócio para sentir a temperatura e a repercussão foi muito negativa, os caras já voltaram atrás, não falamos isso, não é bem isso e tal. Então assim, eles estão aqui tentando. Não tá uma coisa estável. Então pode ser que daqui a pouco isso deixe de existir essa isenção de $50, ou pode ser que aumente, ou pode ser que... Ser benéfico, eu acho que vai ser difícil. Diminuir esse imposto é difícil. Uma chance que a gente tem é trazer essa consciência para todo mundo, e essa PL é uma chance, assim, legal de levar isso para o Congresso para ser votado, tá? Então, repito para vocês que eu deixo aqui o site para vocês poderem lá entrar e votar, caso você queira pagar menos imposto. Se você quer pagar bastante imposto, aí você não vota, tá bom? Aí a decisão é de cada um. Agora vamos falar o seguinte, como está a situação atual? As pessoas continuam importando, tem muita gente relatando o seguinte, quando o produto chega e a descrição está diferente ou o valor está diferente do valor real e cai na fiscalização, muitos produtos estão sendo devolvidos, tá? Não está nem tendo a chance de você fazer assim, olha, o fiscal olhar e falar, não, você está dizendo que isso aqui é $20, mas isso aqui eu vou taxar como se fosse $150 e libera o produto. Não, eles estão pegando e falando assim, isso aqui não custa $20 e a descrição não está correta do produto. Devolve. Não dá chance nem de corrigir a pessoa a pagar. Isso não ocorria tanto antigamente. Isso está ocorrendo mais, é uma forma de punição, digamos assim. Então as pessoas têm relatado mais essas situações. Mas tem muita gente relatando que continua comprando normal, porque na verdade o sistema continua normal, então os produtos chegam no Brasil, passam, né, pelos fiscais, porque tem muito produto e pouco fiscal para fiscalizar. Então os que são fiscalizados ali no sorteio acabam ocorrendo as taxações, ou se a descrição estiver correta, vai aplicar os 60% mais 17% de ICMS. E se a empresa não estiver, né, no remessa conforme, que é o caso do AliExpress, e for um produto abaixo de $50, eles vão taxar, provavelmente. Porque vai falar, bom, esse produto veio aqui, o AliExpress não está no remessa conforme, é $20, dane-se, é 60% mais 17%, porque eles não aderiram ao programa. Então, essa, teoricamente, é a situação atual, mas muita gente tem falado, estou importando, não está sendo taxado, e tem gente falando também, importei, produto estava com a descrição errada, com o valor errado, foi devolvido, tá? Tem acontecido algumas situações, mas não está um volume absurdo de pessoas tendo produto devolvido ou sendo taxado absurdamente pelo que eu tenho visto. Não dá para garantir nada para ninguém, tá? Não tome isso como uma garantia que eu estou falando que se você importar, você não vai ser taxado. Não é isso que eu estou falando. Mas não mudou, o formato até agora continua funcionando como está. Chega cá naquele balaio de 500 mil produtos por dia, talvez um pouco mais, e o fiscal vai lá fazendo a amostragem. Então é isso, gente, a situação é essa. Eu já imaginava que isso fosse acontecer, que as empresas, os varejistas chineses não fossem aderir de cara. O AliExpress diz que está conversando com o governo para ver se chegam em taxas mais plausíveis, mas eu nunca vi na minha vida o governo brasileiro chegar e falar assim, não, beleza, vamos baixar a taxa, que você está certo, eu arrecado demais, eu cobro demais imposto mesmo, vamos diminuir, porque coitado do contribuinte, né? Eu nunca vi isso, gente. Então a chance disso acontecer é bem remota. Mas fiquem ligados, porque da noite pro dia, tudo pode mudar e nós vamos estar aqui trazendo as notícias para vocês, informando como as coisas estão rolando. Tá bom? Então o que eu posso dar de dica para vocês por enquanto é, se for comprar uma coisa na AliExpress, peça para fazer a declaração, a descrição do produto de forma correta e a declaração do valor correto, sabendo que você pode ter a sorte de passar direto, pode ter a sorte, mas se for parado e for fiscalizado o produto, você vai pagar a taxa de 60% mais 17% de ICMS, mas o produto não é devolvido direto pelo menos. Isso é o que a gente pode garantir, dar certeza, é uma prática que tem funcionado. Beleza, meus queridos e queridas? Então, é isso aí, se curtiu o vídeo, like maroto, ativa o sininho para receber as notificações. Se gostou do vídeo e não conhecia o canal, recomenda aí para os amigos, para a família. E não esqueça, claro, de checar aqui ó, a PL para você votar, para não pagar mais imposto que a gente já paga. E também instalar o Bitec Pague Menos para economizar de verdade, tá bom? Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau.